Ela pode continuar. Eu estou falando assim, às vezes a gente, dependendo da pessoa que a gente convida para pregar, né? Ele fala assim, ó, vou orar. Para ver se vai ou não vai, né? Amados, se nós temos oportunidade de compartilhar o Evangelho e a Palavra de Deus, é uma oportunidade. É Deus abrindo uma porta para que a gente comunique o Evangelho, né? Seja para os pecadores, seja para os irmãos, seja numa igreja que a gente considera talvez que não seja adequada na sua teologia, mas inclusive é uma oportunidade para que a gente compartilhe aquilo que a gente entende que é Evangelho. Quem sabe nessa ocasião é onde o Espírito Santo trabalha e dá um revestrez lá na cabeça do líder e de repente, né, o momento de loucura dele, as placas se descolam e tem hora que cola as placas, dá curto, né, na cabeça de uns, mas vai que é nessa oportunidade. Então eu vejo, sei lá, uma soberba, não sei nem que palavra usar direito nessa questão, mas, ou seja, nós precisamos compartilhar a palavra de Deus onde nós conseguimos fazer isso, tá certo? Eu acho que de uma maneira clara, acessível, né, algo que seja abençoador para todo mundo. O que Deus me chamou foi para abençoar as pessoas na palavra, foi para isso, não foi para doutrinar, não foi para corrigir isso, aquilo. Eu não tenho essa tarefa, eu tenho a tarefa de compartilhar a palavra de Deus. O que é feito a partir desse compartilhar, aí é com o Espírito Santo e quem ouve, não é comigo mais. Eu não fui incumbido, não fui responsabilizado para fazer nada além disso. A minha responsabilidade, o privilégio que Deus me deu é de compartilhar a palavra, e o resto é com Deus, não é comigo. Fugiu da minha jurisdição, já não é mais da minha alçada, já não faz parte mais da minha responsabilidade, é algo que foge do meu controle, né? Eu não tenho poder para mudar nada, e eu não confio no meu poder, inclusive no meu poder argumentativo, eu não confio na minha capacidade de convencer ninguém, eu não confio que eu tenho tanta habilidade assim na oratória para que possa conduzir alguém a mudar de atitude. Eu não confio nisso, eu não confio em mim, eu confio na palavra de Deus, no poder que ela tem, penetrante, que muda o entendimento das pessoas, que quebra coração endurecido, né? Que entra na mente entenebrecida, cheia de trevas, cheia de ideias erradas, vai lá, ilumina e transforma. Eu creio na palavra de Deus, eu acredito piamente nas Escrituras Sagradas, naquilo que eu profiro, naquilo que eu exponho, naquilo que eu proponho. É por isso que eu nunca imponho nada na argumentação, nunca tento convencer ninguém. Dificilmente vocês me viram aqui tentando convencer de alguma coisa, né? Pegando versículo e tal. Eu exponho, é o Espírito Santo e quem ouve. Não é comigo esse negócio. E a gente precisa ser o quê? Claro, né? Aí ele fala assim, então é tudo Espírito Santo, é tudo Deus? Não, há uma partezinha nossa, e é isso que eu quero discutir com vocês. Qual é a nossa parte? É quando a gente identifica quais são os meios que a gente, as formas, as maneiras, as ferramentas que a gente tem para comunicar essa palavra. É isso que eu quero discutir. Então, evangelho, a gente já sabe o que é. Evangelização é isso que a gente vai começar a falar agora. O que é evangelização? É o ato, é a ação de comunicar a palavra, né? De semear o evangelho. Aí eu vou ler com vocês na página 19. Página 19. Evangelização. Enquanto a palavra evangelho significa boas novas, está aí, né? 1.2 no meio da página, né? Acharam todos? Todos acharam? Enquanto a palavra evangelho significa boas novas, a palavra evangelização denota a ação estratégica ou espontânea, para que essa mensagem chegue aos ouvidos de todos. A evangelização enquanto ação é a praxis. Grifem essa palavra, sublinhe, circule, faça alguma coisa, se tiver caneta aí. Você achar importante também, né? Mas o que eu quero comentar sobre essa palavra, tá? Então a evangelização enquanto ação é a praxis exercida pela igreja com o objetivo de alcançar os perdidos e levá-los ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela tem o objetivo de tornar claro que Jesus é o autor, ou seja, é Ele que originou isso, e é o consumador, ou seja, aquele que leva a cabo aquilo que Ele projetou. Então Jesus começa e acaba, tá certo? Inicia e leva até a consumação. Então, autor e consumador da salvação. Portanto, pregar o Evangelho é anunciar salvação em Cristo. Por que eu quero destacar a palavra praxis? Então, a evangelização enquanto ação é a praxis. Vocês já ouviram a palavra praxe, né? Isso é de praxe. Né? O que seria?
aquilo que é o habitual, é a prática, aquilo que é assim que a gente faz. Né? Tipo, é de lei, a gente fala. Isso, é de lei. Isso é um termo técnico interessante. Coisa boa. Já pensou? Eu até quero também falar, já não deixando de lado lá o que a gente começou a falar, a questão da comunicação, por exemplo. E praxis é praxe? Não, eu vou dizer agora, daqui a pouco, que eu abri um parênteses aqui, que eu não avisei, né? Estou abrindo parênteses, irmão, aqui, só para comentar. Então abra. Que é assim, a comunicação é um negócio interessante. A gente vai falar com um jovem. Eu falei um negócio ontem, tem um adolescentezinho que é um dos alunos, é interessante, eu fico maravilhado. Um adolescente interessado em teologia, olha que coisa linda, eu fiquei com os olhos assim, brilhando quando eu posso fazer, aliás, foi os pais, né? Pode fazer? Lógico, se não pudesse, eu tinha que dar um jeito nesse negócio. Um menino de 12 anos, né? Um crente de 12 anos, assim, um menino, sabe? Coisa linda, eu fico maravilhado. E aí eu falei alguma coisa e ele dizia assim, buguei. É uma gíria, né? É uma gíria, né? Buguei. Quando meu filho falou isso pela primeira vez, pai, bugou, filho. Bugou? Que trem é esse de bugou? Eu fui saber o que é uma coisa que bugou. No nosso tempo tá zoou o negócio, né? E tal. Então, essa questão é interessante da comunicação. A evangelização, por exemplo, de adolescentes e jovens, irmãos, é uma coisa distinta. É distinta. Você pegar, por exemplo, uma classe de escola bíblica dominical, tu é superintendente, não é? Tu é? Então veja bem. Pegar uma classe de escola bíblica dominical, onde você coloca adultos e jovens ali, e você pega o mesmo material, com a mesma proposta, linguagem, vai ter dificuldade. Não comunica. Quem vai ter dificuldade é a juventude. É por isso que eles costumeiramente não gostam de estar juntos, porque a linguagem é outra, não comunica, não faz sentido. E as expressões, as palavras, elas fazem toda a diferença na comunicação. Eu me lembro que tinha, esse parênteses está grande, né? Mas eu vou voltar na praxis. Eu me lembro que foi chamado não foi um governador, eu não sei, alguém que intermediava lá a questão a rebelião no presídio lá, e chamaram. E aí ele começou a falar assim, vai vendo, moçada, vamos começar a conversar. Pronto, começou a rebelião, aumentou mais ainda. Você sabe, né, Anderson? Então, no nosso tempo, inclusive, de menino, chamar os meninos de moçada era uma ofensa. Era uma ofensa, irmão. Então a linguagem fez toda a diferença. Ele piorou a situação. Tiveram que chamar outro, né? E aí ele teve ali as expressões corretas, porque foi uma ofensa. E no meio lá ainda pior ainda, né? Então, quer dizer, a comunicação faz toda a diferença, a palavra faz toda a diferença, ou comunica ou não comunica, irmãos. Eu fui numa audiência há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, um rapaz me chamou para ser testemunha dele lá, em uma ocasião lá, e eu fui e tal. Eu acho que eu contei isso para vocês já. E aí o juiz me perguntou alguma coisa, aí eu olhei para ele, e eu falei, o senhor pode me falar o sentido da palavra, porque esse termo técnico eu não entendo. Pô, desculpa, aprenda alguma coisa. Quase que eu me aproveitei da situação, eu saí algemado. Mas aí ele percebeu que ele estava usando termos técnicos que eu não sou obrigado a saber. E que inclusive, se quem está lá intermediando na questão do promotor e advogado não usar termo técnico, ele não aceita, ele não considera. É por isso que a maioria de nós precisa de um advogado, porque ele vai usar os termos técnicos adequados, porque faz parte do meio. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que há grupos sociais que a comunicação, ou ela vai ser eficaz ou ineficaz, dependendo da linguagem que a gente usa. Na evangelização é a mesma coisa. E aí que entra a praxis. O que é a praxis? A praxe é habitual. A gente faz assim, sempre fez assim, sempre evangelizou assim, sempre foi assim, mas calma aí, isso é um hábito. Esse hábito, chamado de praxe, muitas vezes se torna obsoleto, ultrapassado, ineficaz. Um rapaz, há 2 semanas atrás, ele estava na feira, né, ali e tal, e ele passou, um jovenzinho me deu um folheto. Me interessa, né, toda a leitura bíblica. Eu dei uma olhadinha, tal, olhei o folheto, comprei e guardei no bolso. Eu dei uma lida, mas por que eu dei uma lida? Porque me interessa. Agora eu pergunto, irmão,
Você vai evangelizar um jovem, vamos colocar que sempre, que é difícil a comunicação, né? O jovem sempre está mais adiantado, sempre tem novidades. Então o nosso desafio é esse, ver a nossa geração, como se comporta, como que entende as coisas. A gente chama na linguagem técnica de cosmovisão. Como que se entende o mundo, como que se comunica. A comunicação hoje, ela é bem diferente do que há 10, 15, 20 anos atrás. Isso é um fato. E aí um jovem pega aquele folheto, quase preto e branco, uma qualidade ruim. Se o jovem fosse avaliar, ele ia dizer assim, essa resolução, os megapixels aqui tá mal. Aí o menino pega um iPhone, né? Um iPad, um iPod, um tablet, HD, um negócio assim, que ele está acostumado. Vocês acham que aquele folhetinho preto e branco, ou um negócio bem, ou uma imagem que não tem significado, uma cachoeira, assim, uma natureza, né? Não tem uns folhetos assim? Não tem, vocês sabem que tem, né? Os negócios, umas nuvenzinhas, tal, alguma coisa assim. Ele vai pegar aquilo, vai amassar e jogar fora. Não interessa, não cativa ele. Então o que a gente pensa? Fala, André, mas aí vem a questão da praxe, a questão a gente sempre fez assim. Mas a gente sempre fez assim, há 20 anos a gente está evangelizando. Então, há 20 anos é bem possível que tinha a sua eficácia. Mas hoje, irmãos, com toda essa evolução, com toda essa atratividade que a gente tem, a gente não poderia pensar, por exemplo, numa evangelização com teatro, não é? Pode ter certeza, a cultura é algo que atrai muitas pessoas e gerações e outros meios mais. Nós não podemos usar inclusive a própria mídia, as mídias sociais, o Facebook, né? Que é uma ferramenta excelente para a gente se comunicar. Inclusive, assim, a igreja sempre teve sempre um passo atrás da história, né? Quando surgiu o rádio, que era na época o melhor meio de comunicação, os crentes eles eram incentivados a nem ouvir, muito menos usar para qualquer coisa que fosse referente ao reino de Deus. Surgiu a televisão, piorou, irmão. É a antiga visão, com diabólica e tudo. A imagem da besta. É a imagem da besta. Mas ainda tem denominações que é proibido. Porque só para perceber como ainda tem gente atrasada nessa vida, né? Isso é fato. Mas os líderes têm em casa um monte, né? Mas quando surgiu, estou falando quando vai surgindo as coisas. Aí surge aí os Facebook da vida. Eu estou falando disso aqui, não estou falando do Orkut. Olha que para nós é um negócio assim inimaginável, né? Lembra aquelas figurinhas animadas que mandava? Lembra, né, irmã Rita? Lembra? Os coraçãozinhos assim brilhando, aquela só imagem, né? O Orkut é um negócio assim, a gente fala, nossa, né? Que coisa maravilhosa. E era na época que surgiu, era uma novidade. Aí veio o Facebook, e hoje a gente tem Instagram, Snapchat, a gente tem WhatsApp, a gente tem tanta coisa, irmão. Eu estou falando dos mais conhecidos, mas a gente tem outros mais, né? Que muitas pessoas qual que é o nome? Telegram, tem um bocado de coisa. Mas é um meio de comunicação tão fantástico que os crentes continuam usando mal. Não é, irmão? O que é usado o Facebook? Para tanta futilidade, compartilha tanta coisa fútil, para não dizer outras coisas. E a gente não poderia usar esses meios de comunicação para que a gente compartilhasse a palavra ou compartilhasse aquilo que seria proveitoso para a humanidade? Não é? Hoje a gente transmite um culto ao vivo, sem um custo sequer. É preciso ter um Wi-Fi razoável. A gente transmite ou pelo YouTube ou pelo próprio Facebook ao vivo. A gente consegue alcançar milhões de pessoas, inclusive. Vocês percebem como que a gente tem recurso hoje para que a gente possa alcançar pessoas? Mas isso aí depende muito também da liderança, né? Porque vamos colocar, hoje quando fala evangelismo dentro das denominações, eles colocam o papelzinho na mão e vamos entregar para você, né? Então, Ângela, eu concordo com você que sempre vai ser mais responsabilizado a liderança, né? Porque eles deveriam encabeçar tudo isso e tal. Mas eu acho que todos hoje, ou a maioria dos cristãos, eles têm essa potencialidade na mão e poderiam fazer isso. Eu não tenho dúvida. Talvez, lógico, faltaria um incentivo, um estímulo, o mostrar o quanto se tem na mão e tal. E aí vai sempre o papel da liderança. Mas nós todos temos condições.
E evangelização extrapola liturgia, extrapola dia oficial de culto, evangelização extrapola tudo, toda a estrutura e tudo aquilo que a gente coloca como sendo a igreja dominando. A evangelização diz respeito a cada discípulo de Cristo, e é responsabilidade de cada discípulo de Cristo, tendo cargo ministerial ou não, tendo autorização da sua liderança ou não. O compartilhar o evangelho é uma tarefa suprema e é uma ordem que está acima de tudo e de todos, irmãos, porque quem deu essa ordem para cada discípulo foi o mestre, foi Jesus, tá certo? Então, por exemplo, talvez não vou evangelizar porque não foi me dado recurso, porque a gente sofre muito, quem quer fazer algum trabalho evangelístico na igreja, por falta de recurso, né? Sempre um negócio muito, aliás, recurso para um monte de coisa, né? Nos falta. Estou falando financeiro, estou falando de recurso didático, de um monte de coisa. Na evangelização é sempre um negócio muito sofrido. Missões e evangelismo, que a gente... o evangelismo é mais local, e missões extrapolam um pouquinho mais as fronteiras e tal, ou cultura e tudo mais. Aí assim, a gente não vai fazer porque a gente não tem condição. Não, a gente precisa fazer aquilo que nós temos condições de fazer com os recursos que temos, até que tenhamos mais recursos para fazer melhor aquilo que fazemos, da forma que fazemos, com os recursos que temos. Entendeu? Ou seja, eu tenho pouco recurso, não tenho? Então eu faço o melhor que posso com pouco recurso, até que possa fazer melhor quando surgir melhores recursos. Mas eu faço melhor hoje. E nós temos recursos hoje, gratuitos, acessíveis, todo mundo tem. O que falta para nós talvez é esse parar, que é o praxis, fazer e pensar. Qual a diferença da praxe e praxis? Praxe se faz porque é habitual, é automático, é mecânico. Ninguém pensa para escovar os dentes. Ninguém pensa em todos. Quando a gente começou a dirigir, talvez a gente pensava, parava, né? Eita, freio de mão, embreagem, primeira, né? Aquela coisa toda. Mas hoje, quem já dirige há algum tempo, isso é automático. Então isso é praxe. Agora, praxis, enquanto eu faço, eu vou avaliando o que eu faço, pensando no que eu faço, vendo o que pode ser mudado. É algo que é feito de uma maneira racional, ou seja, um raciocínio, um pensamento que vai continuamente fazendo e pensando no que está fazendo e no que pode ser mudado, com os recursos que nós temos, as maneiras que nós... Alcançar crianças, irmãos, vocês acham que eles vão ser atraídos por aquilo que os adultos são? Não, fantoche, não é um negócio bom que se usa para criança? Nossa, até a gente que é adulto fica ali, né? Um negócio interessante. Então a gente tem recursos, a gente precisa pensar em todos esses pontos aí, tá bom? André, sim. Essa quantidade de informação que a gente tem hoje está muito rápido. Em partes assim, isso não acaba não atrapalhando também, porque parece que tem uma enxurrada de informação todo dia, tem textos enormes, e às vezes a gente não consegue parar nem para ler aquilo, sabe? Eu fico imaginando essas pessoas também que não são também. Como será que eles recebem isso? Será que eles conseguem? Não, como que funciona, galera? É assim, tem mídias e mídias sociais. O WhatsApp, você não pode... Tem mídia social para o texto, que é o blog. Blog é onde você escreve texto grande. Quem vai procurar blog, ele está disposto a ler também. Se você pega, vou até deixar de lado o WhatsApp, o Facebook, tem lá, tem a barra de rolagem. Se ela está pequenininha, ninguém nem olha, porque você vai ter que rolar aquilo até embaixo para ver um texto, não olha. Porque essa questão, você vai olhando, passando. Então tem que ser coisa objetiva. Cada mídia tem a sua especificidade, cada mídia tem um perfil onde você precisa identificar para ser eficaz, para comunicar. Senão você desperdiça, desinteressa a pessoa, né? É claro que a gente não vai cair naquela questão de fazer marketing, atrair as pessoas no marketing, numa emboscada, né? No evangelismo de emboscada e tal. Mas tem que ser coisas adequadas, isso é fato, que interessem, coisas que são verdade. O que é a minha agonia hoje, irmãos, nos grupos de teologia do WhatsApp? É tanto compartilhar, a gente tem tanto texto que a gente nem sabe se é verdade, e na maioria das vezes não é verdade a informação. Na maioria das vezes. Tem informação que ela não é relevante, né? Tem informação que não cabe ali porque a proposta não é aquela. Vocês entendem? Então essas coisas desinteressam, dificultam, né? Não compartilhe uma coisa porque alguém de alguma maneira colocou lá no final. Se você não compartilhar agora, ou se você compartilhar agora, não
Irmãos, por favor, você é responsável por aquilo que você compartilha. Não é? Essa ânsia que chegou em mim, eu tenho que repassar, isso é ruim demais, irmãos. Muito ruim. Né? Então a gente precisa avaliar todas essas questões. Agora, essa enxurrada de informação, as pessoas elas leem até algumas coisas, só que muito superficialmente. A gente está numa geração, ou essas mídias não tem profundidade. É por isso que não se discute teologia em Facebook. É por isso que a gente não vai discutir uma questão tão polêmica de ideologia de gênero em Facebook. Essas mídias, elas não atendem à demanda. Não é para isso, irmãos. Não tem eficácia. O que gera mais confusão, briga, contenda. Você se afasta na questão de se comunicar por conta de que ali não dá para a gente ter um diálogo satisfatório. Né? Então a gente precisa identificar tudo isso. Olha, preciso o quê? Interesse, pensar, avaliar, sentar. E o que nos falta é isso, porque o tempo a gente não tem. E a gente não tem tempo de pensar. A língua é mais rápida do que o cérebro. Não é? As conclusões, elas são mais rápidas no sentido de postar, de curtir, do que a própria. O raciocínio é lento, é fato. O pensamento exige tempo. Ou você responder alguma coisa, ou tirar uma conclusão de alguma coisa, exige tempo. E essas mídias não dá tempo. Ou você responde na hora, superficialmente, com risco de errar muito grande, ou você simplesmente fala, não vou entrar nessa. Não é? Então, essa talvez seja o desafio que nós temos, de identificar essas coisas e não ir nessa onda. A questão, por exemplo, de levar uma pessoa a Cristo. A gente pensa que é decorar, quando a gente às vezes tem palestra de evangelismo, né? Evangelismo, é assim, decora meia dúzia de versículos, né? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu filho unigênito e tal, não sei o quê. E aí vai decorando esses versículos para evangelização. Só que assim, as pessoas perguntam, ou a gente dá resposta daquilo que as pessoas não estão perguntando. E as pessoas perguntam algumas coisas que a gente não tem resposta, porque não nos foi ensinado a nos relacionarmos com as pessoas. E sim querer dar a resposta pronta, não funciona assim. E ainda nessa linguagem, né? Se a pessoa chegar para um jovem e falar assim, mancebo, não é boa a vossa concupiscência. O Senhor não se agrada, não se deleita em tua vida. É um vídeo, meu Deus do céu. A pessoa, irmão. É a como? Hã? Não é? Então, e após? É isso aí. Então a gente precisa, irmãos, ter toda essa paciência de avaliar tudo isso e se comunicar com a nossa geração. A Ana Maria, o que veio a Ana Maria na cabeça? Eu não assisto nesse negócio, tá? Nada contra. Mas é a Marina Silva, né? A candidata à presidência. Ela disse assim que os analfabetos hoje não são aqueles que não sabem ler e escrever. São aqueles que não conseguem fazer a leitura do contexto em sua volta. Eu achei isso interessante. Esses são os analfabetos. Aqueles que não conseguem fazer a leitura em sua volta, do contexto, da realidade. Eles não conseguem ler, identificar, traduzir tudo isso. E a gente precisa levar uma pessoa a Cristo, e muitas vezes vai ser necessário nós caminharmos com essa pessoa, convivermos com essa pessoa, entender os dilemas dessas pessoas. Não é? Não é só falar Jesus te ama. Não, Jesus te ama. isso. Porque assim, a gente fala, mas aí vem aquelas pessoas dizendo assim, né? Aqueles piedosos. Mas Jesus pode usar uma palavra sua e tal. Aí conta as histórias que eu acho até engraçado, interessante. E eu acredito que Deus pode fazer tudo isso. Né? Eu acredito que Deus pode, inclusive, salvar sem nós, sem a nossa vida. Deus não precisa de nós, mas a gente precisa identificar essas coisas. A gente não pode ser tão bitolado, ignorante, a ponto de falar assim, não, vamos fazer de qualquer jeito, porque Deus vai salvar, Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Mas é assim que deve ser? É assim de fato que nós somos estimulados a agir? A gente não se prepara, a gente não quer entender o contexto. Será que é assim? Não é assim, a gente sabe que não é? Então o que acontece? A gente precisa entender, irmãos, que a evangelização é o ato de compartilhar o Evangelho, e isso vai exigir de nós mais do que a gente talvez gostaríamos. Que não é só, seria fácil, né? Já falei que Jesus ama aquela pessoa, estou escusado do sangue dela. Não é assim, né? Muitas vezes é necessário, e aí levar uma pessoa a Cristo é algo muito trabalhoso, muito sofrido, que não tem recompensa aparente, imediata. O nosso problema é esse, da imediatidade das coisas.
do volume, do resultado que tem que ser agora. É possível que uma pessoa durará. Eu orei, continuo orando por um rapaz, amigo meu, 18 anos, irmãos. 18 anos orando por esse rapaz, sem cessar. 18 anos. Tive alegria há poucos meses de saber que ele de fato falou para mim. Aliás, lendo Bíblia, orando e tal, um negócio fantástico. Eu falei, graças a Deus. E ele falou assim, obrigado, porque eu sei que você orou por mim. Eu falei assim, se passasse mais 18 anos, eu continuaria orando por você. E nunca desistiria de você, nunca, jamais. Eu sei o que a gente viveu, eu sei de onde Deus me tirou, que é onde você estava. Eu sei, jamais, nunca desistiria de você, jamais. Não é, irmão? Eu nunca desisti mesmo, chorei bastante por esse rapaz, chorei mesmo, de angústia, sabe de angústia, irmão? De angústia, principalmente no início da minha conversão, de ver aquilo que Deus fez. E aí a questão é essa, talvez a perda do primeiro amor, talvez seja a maioria de nós esteja nessa condição, talvez, né? Cada um sabe de si. Eu estou aqui uma hipótese, uma conjectura minha, né? Mas quando a gente recebe, é por isso que o pastor, ele falou um negócio, um pastor amigo meu, ele falou assim, André, crente velho não ganha alma. Crente velho não ganha alma. Quem ganha alma é novo convertido. E depois se torna velho. Sabe, porque a gente perde a paixão, aquela sensação, aquela alegria de descobrir Cristo e a salvação, em nós não cabe, é transbordante, e a gente compartilha, irmão. Não quer saber para quem é, onde é, quando é. A gente não sabe quase nada de Bíblia, mas a gente quer compartilhar porque é tão grande o que entrou dentro do nosso coração que não cabe. É o primeiro amor, é o novo convertido, né? Esse não quer saber de nada. Ele vai, compartilha, fala o que Jesus fez na sua vida, despreparado, às vezes até fazendo e falando coisa errada, e Deus vai abençoando intenção. A teologia é ruim, a ação às vezes, muitas vezes. Eu lembrei agora do Ligeirinho. O Ligeirinho foi um ex-comandante do Comando Vermelho na época, né? Isso aí, nem lembro a década que foi, 80 mais ou menos, por aí. Vocês devem lembrar, isso aí todo mundo sabia, Ligeirinho. A hora ele se converteu, aceitou Jesus, pastor Salles e tal. E ele contou, ele foi então preso, né? Ele aceitou Jesus, vou contar a história que é longa. Ele aceitou a Cristo, ele o que era o braço direito dele, então era o guarda-costa dele. Os dois foram então presos e tal. Ele tinha aceitado Jesus, mas era como fala? O líder do Comando Vermelho. Ele aceitou Jesus, mas a justiça não perdoou. Deus perdoou, mas a justiça não. Teve que pagar a pena lá e tal. E ele, o que acontece? Então ficou ele na cela junto com ele, baixinho, né? O irmão baixinho e tal. E o outro não, grandão e tal, forte. E aí, quando entravam na cela, ele dizia assim: quer aceitar Jesus? Não, quer aceitar Jesus, o que, rapaz? Gravata. A outra pegava, é sério, dava uma gravata. Quer aceitar Jesus? Quero não, aperta um pouco. E apertava. Vai vendo o método. Nossa. Eficaz. Não quero, aperta um pouco. E apertando, o cara desfaleceu. Não, eu quero. Vamos batizar. Abriu o chuveiro. E batizava. Ele falou: é sério isso? Ele falou: irmão, eu fazia isso na ignorância. Ganhei 25 para Jesus na gravata. Ele falou: lá, né? Eu ia perguntar se alguém se converteu. 25 na gravata. Ele disse que ganhou para Jesus lá na cela. Tal. E ele contando isso, eu fazia isso na ignorância. Eu fazia isso, né? Não tinha instrução nem nada. Ele aceitou Jesus, foi preso, não teve discipulado. Mas era o que ele conhecia, né? Exato. E fazia na sinceridade. Eu não aconselho que esse método seja usado, tá, irmão? Mas é o que ele entendia. Mas, ou seja, ele compartilhava a palavra de Deus. Eu usei aqui um extremo, né? Lógico que é um extremo. É um absurdo. Um fato aconteceu, mas é um absurdo. Que deve ter outros aí absurdos e tal. E Deus deve olhar assim: é isso mesmo, rapaz. Nunca pensei nesse método eficaz aí que você está usando. Mas eu acho que Deus assim olhava e via a sinceridade do coração, o desejo do coração, a honestidade do coração. Por força, né? Por violência. Não, esse não era pelo espírito não, esse era por força e por violência, literalmente, né? Se era de fato convertido, eu não sei. O povo, não sei. De repente na hora. Hã? Né? Porque o desviado, né? Então é mais duro, devia ser um rodo, soco no estômago, alguma coisa assim.
Mas a questão é, sei lá, de repente na hora da morte lá, o cara pensava mesmo, falou, rapaz, eu acho que eu tenho que pensar nesse negócio de salvação, né? Vai que se convertia algum desses 25, se 5 tivesse convertido de fato, já seria coisa boa, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, o novo convertido, ele ganha porque é uma paixão, essa sinceridade, a gente precisa pedir a Deus, a gente precisa de fato ter no nosso coração essa alegria de ser salvo, porque isso nos fará, inclusive, compartilhar. Por que a gente não compartilha muitas vezes? Porque nós perdemos essa alegria da salvação, ficou tudo muito monótono, normal, né? Uma coisa assim, porque quem tem a vida abundante de Cristo, quem é cheio de Deus, é impossível ele se conter em si mesmo, ele vai ter que compartilhar isso. Então talvez o não desejo de não evangelizar seja um sinal que a gente também está perdendo a alegria da nossa salvação. É algo para se pensar, vocês não acham? Eu acho. Vamos para o nosso intervalo e a gente vai comer alguma coisa.